vetores ou arrays, né, em Java. Bom, o objetivo dessa nossa aula é a gente compreender o conceito de vetores ou arrays, diferenciar arrays unidimensionais de multidimensionais. Nós vamos focar apenas nesse de uma dimensão e não nesses de mais de uma dimensão. A gente vai aprender a declarar, instanciar e iniciar arrays e manipular elementos de uma array, como acessar, modificar, iterar, né, que é repetir ali em cima de uma array, e explorar exemplos práticos de arrays em cenário comum de desenvolvimento. E vamos compreender as limitações e introduzir coleções alternativas. Essa parte também a gente vai deixar para um pouquinho mais na frente para adentrar dentro dela. O foco dessa aula é mais arrays mesmo. Vetores. Pois bem, pessoal, nas nossas primeiras aulas, quando a gente estava começando ali a declarar nossas variáveis, né, a gente disse que o Java a gente precisa declarar a variável e dar os tipos a ela. Por quê? É uma linguagem fortemente tipada. Então eu tenho que dizer o tipo dela, tá? Antes de usar uma variável, eu tenho que dizer o tipo dela. E aí esses tipos que nós vimos foram os tipos primitivos. Quais são os tipos primitivos? O boolean, o char, o float, né, que tem o float double, os inteiros, que daí a gente tem o byte, o short, o int e o long. Esses são os chamados de dados primitivos, como eu estou dizendo agora, e nós vamos conhecer um tipo mais complexo agora, que é chamado de tipo de referência ou não primitivo, né? Que é a gente também conhece ele como tipo de objetos para armazenar dados conforme a necessidade do seu programa. O tipo que nós vamos ver agora é o array. Eles são conhecidos também como estrutura de dados, tá? Para armazenar uma sequência de dados do mesmo tipo. E a gente vai entender isso aqui. Nós também vimos aqui, até agora, nós já falamos sobre o string, que é um tipo também, e ele, apesar da gente utilizar ele ali para guardar nomes, a gente sabe que ele não é um tipo primitivo, é um tipo de referência, de tipo objeto. Depois a gente vai ver classes, interfaces, enums, tudo nas próximas aulas no curso de orientação ao objeto, tá bom? Então, os vetores em Java. Um vetor é uma sequência de vários valores do mesmo tipo, armazenados sequencialmente na memória e fazendo uso do mesmo nome de variável para acessar esses valores. Um vetor também pode ser entendido logicamente como uma lista de elementos de um mesmo tipo. Então, pessoal, olha, voltando aqui nesse nosso exemplo, antigamente, quando eu queria declarar uma sequência de inteiros, eu teria que declarar uma variável para cada dado. Por exemplo, idade 1, idade 2, idade 3, idade 4. Para cada idade, uma variável. Quando eu queria guardar notas, eu fazia a mesma coisa. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Sempre com tipo float e cada um com sua variável. Com char, a mesma coisa. Com boolean, a mesma coisa. Agora, se eu tenho um conjunto de dados que eles são do mesmo tipo, eu não preciso colocá-los cada um em uma variável. Eu posso declarar um vetor com esse tipo e dentro de cada posição do vetor eu vou colocar esse dado. Então, ó, um vetor é uma sequência de vários nomes, de vários valores do mesmo tipo. Aqui nós temos um char, que é como se fosse uma variável n, que esse n são 5 posições. Então, é como se eu tivesse 5 n's do tipo char. E aí, na primeira posição, eu vou colocar m, aqui é n, né? Colocar m, na segunda posição ia colocar a, na terceira posição ia colocar r, i, e assim sucessivamente. E se eu tenho 40 idades para armazenar, eu preciso declarar 40 variáveis, idade 1, idade 2, idade 3? Não. O que eu faço? Eu coloco um int, coloco o nome aqui, idade, coloco a quantidade de posições que eu vou ter. 40 aqui, tá? A gente vai ver
cada um de como fazer isso mais adiante. Mas é importante a gente definir vetor como uma sequência de valores do mesmo tipo. Todos os vetores têm que ter o mesmo tipo. Então, aqui, ó, char n5. Não posso colocar aqui inteiros, double, tá? Porque é só de char. Fazendo uso do mesmo nome. Então, eles têm que ter o nome. Então, é por isso que tem N0, N1, N2, N3, N4. Todos têm o mesmo nome. E para eu acessar cada elemento, eu uso o índice. Tá? E aí, a gente tem uma coisa muito interessante nos vetores. É que eles têm índices. Por que é necessário ter índice? Porque é através do índice que a gente vai acessar o elemento do vetor. Tá? Tanto para adicionar, para remover, né? Ou para mostrar, acessar esses dados. Então, ó, se eu quisesse colocar um dado na posição aqui, na primeira posição do meu vetor, eu sei que ele está na posição 0, porque os vetores têm essa característica de começar sempre com a posição 0, tá? Então, na posição n0, ou seja, né, n porque é o nome do meu vetor, vou colocar m. Na posição n-1, onde n é o tamanho do vetor, 5 menos 1, vai ser 4, eu vou colocar O. Então, a gente tem que dominar muito bem os índices do vetor, porque é através do índice que a gente vai colocar os valores nas posições aqui. Tá? Quando você cria um array, ele é composto de várias posições ou caixas, onde você pode armazenar um valor. Nesse caso, nós temos o quê? Um vetor de inteiros, não é? Veja que só tem inteiros. Ele tem 5 posições. 5 posições. 5 índices. Tá? Sempre começando do índice 0. Aí o elemento da posição 0 é 2, o elemento o elemento da posição 3, ou índice, né? 3, o valor dele é 7. Tá? Cada uma dessas posições é identificada por um número chamado índice. Esses índices permitem acessar ou modificar os valores em cada uma dessa posição. Vocês vão ver, toda vez quando eu estou manipulando um vetor, eu preciso lidar com as posições. Tá? Porque senão, como é que eu vou colocar a nota, por exemplo, naquele exemplo de notas, né, de 40 notas, como é que eu vou colocar na posição 25 uma nota de um aluno? Eu tenho que saber, né, acessar pelo índice a posição 25. Então, em Java e na maioria das linguagens de programação, os índices sempre começam com 0, quando nós estamos falando de vetor. Isso significa que o primeiro elemento do array está na posição 0, o segundo na 1, e assim por diante, e o último na n-1, onde n é o total de elementos. A gente já viu alguma coisa parecida quando nós falamos sobre string, porque uma string é como se fosse um vetor de char, onde a primeira posição da string é o índice 0. Tá?